Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, hoje com foco na lição sobre a temática família, os cuidados com a era digital e com os idosos, mostrando que a era digital ela muda radicalmente a rotina da família, abordando sobre a iniquidade e a tecnologia, explicando os cuidados necessários da família com os idosos. A era digital ela pode conectar o mundo, mas é na família que a pessoa ela encontra o verdadeiro cuidado e proteção. Nesse universo virtual é fundamental reconhecer que os laços familiares, eles são fundamentais para orientar, ensinar e proteger a pessoa dos perigos e armadilhas que a tecnologia pode trazer. Cuidar dos membros da família, inclusive dos idosos, significa estar presentes, educar, estabelecer limites saudáveis e sustentáveis no relacionamento familiar e social. Assista o vídeo e deixe as suas interações. Me ajude aí a classificar esse vídeo como interessante e a impulsioná-lo a alcançar muitas outras pessoas. Seja um missionário, uma missionária digital, compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Confira aí se você continua inscrito no canal. Se inscreva ou reinscreva, acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. O texto áudio da lição bíblica de hoje está na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14, que diz: Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Na verdade aplicada, o pastor Valdir Alves, ele pondera que é preciso usar as ferramentas tecnológicas com discernimento, equilíbrio e critério, procurando sempre estar atento aos princípios bíblicos. Como textos de referência estão Levítico capítulo 19, versículo 32 e 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, com orientações a se honrar as pessoas idosas e a advertência contra o amor às coisas comuns, ao sistema mundano, sob pena de a pessoa se tornar inimiga de Deus por se deixar ser dominado ou dominada pelas concupiscências dos olhos, pela soberba da vida, que são coisas passageiras, diferentes da vontade de Deus, que permanece para sempre. Com a ampla globalização, o avanço das novas tecnologias digitais e a inteligência artificial, bem como com o envelhecimento da população mundial, é de suma importância se refletir sobre essas temáticas com o objetivo de mostrar estratégias para o bom uso das ferramentas da era digital e do acolhimento cuidadoso às pessoas idosas, principalmente as que estão aí em situação de vulnerabilidade social e espiritual. Que o Espírito Santo de Deus ajude as famílias a ter atenção, manter o estado de vigilância espiritual e de oração para se ter discernimento espiritual e tomar atitudes coerentes com os princípios sagrados. A era digital ela muda drasticamente a rotina da família, já que com a pós-modernidade as tecnologias digitais elas vieram para ficar e com o relativismo e a inversão dos valores morais e éticos característicos da hipermodernidade, essas tecnologias elas tendem a se tornar ainda mais viciantes. Além disso, as automatizações na indústria, no comércio, na justiça, nas administrações, na construção civil, nos transportes, nos condomínios, nas casas e em tantos outros ambientes, com robôs programados para interagir com as pessoas, tem tomado os espaços de trabalho das pessoas, deixando a sensação de impotência humana, tendo em vista a impossibilidade de se competir com as máquinas. Realmente é algo que assusta, mas é simplesmente o que as escrituras alertaram dizendo que no fim dos tempos a ciência se multiplicaria. Mas nem tudo está perdido, pois há alguns benefícios da tecnologia quando ela é utilizada de forma sensata e responsável. E dentre esses benefícios pode-se destacar a rapidez na comunicação e nas condições de acompanhamento online dos membros da família, facilidades para encontrar parentes e pessoas amigas com baixo custo para quem procura, acesso a um socorro e acompanhamento emergencial rápido, monitoramento da residência, mesmo a pessoa estando em viagem, estando distante, emissão de documentos, guias e boletos online, consultas e acompanhamentos terapêuticos também online, realização de pagamentos e recebimentos sem a necessidade de se enfrentar filas, compartilhamento de mensagens, fotos, vídeos e também de sistemas instantaneamente, acesso a bancos de dados, a bibliotecas para pesquisas, aprendizado e conhecimento amplo nas diferentes áreas da vida,
ajuda na superação de fobias ou problemas emocionais, integração no sistema de saúde, educação, segurança pública, na administração pública e privada, na justiça, nas suas diferentes instâncias, acesso às informações, cursos e também oportunidades disponibilizadas à população, reuniões, conferências e audiências virtuais, condições de alcançar as pessoas que estão em locais distantes ou inacessíveis com a pregação do Evangelho por meio da mídia social, por meio dos sites. Alcançar também o propósito de ir a todas as nações e povos anunciando o Evangelho, cumprindo o ID de Jesus. Tudo só foi e é possível, pois Deus criou o ser humano capaz e o ajuda no desenvolvimento de suas habilidades naturais. Quem tem a mente de Cristo aproveita essas facilidades sem tirar o foco de Jesus, que é o autor, doador e salvador da vida humana. Também é importante entender que é preciso que as pessoas tirem tempo para estar offline, desacelerar a mente, cuidar da saúde mental e dos momentos de interação saudável entre os membros da família. É preciso se estar atento, pois além dos benefícios, existem também alguns malefícios na tecnologia e eles não podem ser ignorados sob pena de a pessoa se tornar presa, dependente dela e se desvencilhar do relacionamento ou dos relacionamentos que envolvem as interações interpessoais e intrapessoais que devem existir no mundo real, fora do mundo digital, pois são eles que aquecem o coração humano, geram humanidade, afinidade sólida, amor incondicional, cumplicidade e mutualidade, dá significado à vida, eliminando as crises existenciais. Portanto, é preciso buscar discernimento espiritual para se ter condições de saber o que deve ser usado ou acessado, bem como o que deve ser ignorado, rejeitado, expurgado da vida da pessoa. Dentre outros malefícios da era digital, podemos destacar alguns aqui que são a dependência tecnológica, conhecido como nomofobia, que prejudica a rotina normal da pessoa, podendo até gerar os mesmos efeitos vistos em pessoas dependentes químicas. A nomofobia tem levado aí a necessidade de internações em clínicas terapêuticas, até mesmo internações compulsórias das pessoas que estão viciadas na tecnologia. Outros malefícios são a síndrome do pensamento acelerado, conhecido como SPA, que torna a pessoa incapaz de observar e valorizar detalhes simples, perder o foco, ter dificuldade ou déficit de atenção, irritabilidade excessiva, insônia e, consequentemente, baixa imunidade, sedentarismo e ansiedade, com o aumento dos índices da obesidade, perca da identidade, crises existenciais, baixa autoestima, aumento do estresse, da ansiedade e da depressão, dificuldade de adaptação e de preservação no relacionamento pessoal e presencial, inibição de falar em público, isolamento social, familiar e conjugal, percas de relacionamentos afetivos importantes por falta de contato, por falta de calor humano, distanciamento das pessoas próximas e supervalorização das pessoas distantes, distração no trânsito, ocasionando multas de trânsito, acidentes, destruição de vidas e prejuízos financeiros e emocionais. Acesso a sites e também aplicativos que levam as pessoas para longe de Deus e próximas da destruição eterna. O apóstolo Tiago, ele adverte dizendo: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O salmista Davi, ele demonstrou através do seu exemplo de vida como se deve comportar um servo e uma serva de Deus. Podemos ver isso em Salmo número 121, versos 1 a 4, quando o salmista disse: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. O diálogo em família, o olho no olho, o carinho, o abraço, o estar à mesa para uma refeição, a valorização das qualidades e o respeito às diferenças tem sido diretamente afetado e atrapalhado pelas redes sociais. Infelizmente, até os momentos de culto ao Senhor com qualidade estão prejudicados.
pois as pessoas elas estão muito preocupadas com as redes sociais, deixando de se dedicar à adoração, ao louvor, à oração, à absolvição da ministração da palavra de Deus e à cristalização de verdades absolutas, base para comportamentos e atitudes que dignificam o bom nome de Cristo. Também existem outros perigos da tecnologia, pois pessoas inescrupulosas, pessoas imorais, elas se utilizam das facilidades da rede, da era digital, da inteligência artificial e até da Deep Web, que é a internet oculta, pois os mecanismos de pesquisa eles não conseguem identificar as postagens na Deep Web, sendo elas usadas para a rede de extermínio, de terrorismo, de pedofilia, de tráfico humano, tráficos de drogas, tráficos de armas e também de objetos originais raros que foram roubados. Marcação aí de badernas, de quebradeiras, de brigas entre gangues ou torcidas, jogos violentos que distorcem a personalidade das pessoas, principalmente crianças e adolescentes, vendas de objetos de origens duvidosas, golpes, incentivo ao consumismo desenfreado, desenhos, filmes e até mesmo peças publicitárias com mensagens subliminares que, apesar de não serem vistas, de não serem percebidas de forma clara com os olhos, elas são captadas pelo subconsciente do cérebro humano e exercem influência negativa no comportamento das pessoas. De fato, como bem diz a Bíblia, não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Além disso, é preciso que se diga que o uso indevido, o uso indiscriminado das tecnologias tem provocado a destruição de muitas famílias, gerado brigas e provocado muitas tragédias. O ideal é que seja construído confiança mútua entre os membros da família, com liberdade de acesso aos aparelhos digitais, sem bloqueios com senhas, ou comportamentos que despertem ciúme, desvalorização e desonra as pessoas. O fato de os cônjuges se tornarem uma só carne por meio da consolidação do casamento, é preciso vigilância para se fechar as brechas que o inimigo possa se utilizar para minar a comunhão, a harmonia, a unidade, a boa convivência, a qualidade e a sustentabilidade da vida conjugal e familiar. Todo cuidado é pouco. Quanto à tecnologia e à iniquidade, elas estão atreladas, tendo em vista que pessoas iníquas se aproveitam da tecnologia para descumprir as instruções divinas, sem se darem conta ou ignorando o fato de que elas estão cavando a própria cova eterna na qual elas cairão. O mau uso da tecnologia faz com que a iniquidade, com que tudo que é contrário à equidade se multiplique e automaticamente esfrie o amor de Cristo, o desejo de se preservar no centro dos propósitos de Deus, o respeito, o bom senso, o humanismo e a compaixão. As iniquidades às quais estão sujeitas as pessoas são nominadas na Bíblia de os embaraços e os pecados que nos rodeiam. Veja o que diz o texto bíblico. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Para que isso seja possível, o cristão deve ter como marca registrada a vigilância espiritual, pois um simples vacilo, ele pode comprometer a fé, a estrutura espiritual e familiar, colocando tudo a perder. É preciso se conscientizar de que, independentemente do nível da estrutura espiritual, do nível da estrutura familiar, todo ser humano ele está sujeito a ser tentado e a cair em tentação. Jesus ele foi enfático em advertir que o espírito ele está sempre pronto, mas a carne é fraca. Paulo ele chegou a afirmar que existe um mal que habita no ser humano e trava a guerra contínua na tentativa de fazer fracassar os esforços da pessoa em fazer a vontade de Deus. O que condiciona o cristão a vencer é ele estar revestido das armaduras espirituais, se deixando ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, andando em novidade de vida e permanecendo em total dependência de Deus. A hipermodernidade tem levado as pessoas para um campo minado, para abismos que chamam outros abismos, para a inversão de valores, para a desvalorização e destruição da família tradicional e a banalização do sagrado. Infelizmente, a tecnologia é uma excelente forma de oferecer produtos, prazer e distrações que afastam as pessoas de Deus,
leva as pessoas para a destruição, destinando-as ao inferno. A questão é que, ao invés de as pessoas buscar a santificação, que é a vontade de Deus para a vida humana e sem a qual ninguém pode ver a Deus, as pessoas elas estão dando vazão à sensualidade exacerbada, à sedução irresponsável, ao hedonismo, à pornografia, ao adultério, à fornicação, à pedofilia, à homossexualidade, ao bestialismo, ao sexo virtual e tantas outras práticas imorais altamente viciantes e que, por isso, tornam as pessoas dependentes delas, individualistas, egoístas, solitárias e isoladas. Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Mesmo esse tipo de gente, sendo pessoas estranhas e com perfis falsos, elas conseguem seduzir pessoas incautas, vulneráveis, espiritual, emocional e socialmente, provocando estragos por vezes irreparáveis. A busca por facilidades, por ofertas mirabolantes, por prazer imediato, sem compromisso e a qualquer custo, ascensões rápidas e a vulnerabilidade emocional das pessoas têm sido iscas recorrentes e com alto índice de as pessoas e famílias fisgadas, dominadas, arrastadas, destruídas. O pior é que a iniquidade ela está entrando nas casas pela porta da sala, pois são as próprias pessoas que estão levando a iniquidade para dentro das suas casas por meio dos acessos a canais inapropriados a pessoas cristãs, segredos nas redes sociais, senhas individuais, falta de discrição, postagens vulgares, exposição desnecessárias que prejudicam e desvalorizam a pessoa, os membros da família e muitas vezes se dando maior atenção às pessoas do convívio social do que para as pessoas, para os membros da sua família. Ou então, por meio de práticas reprováveis à luz da Bíblia, que estão ou são absolvidas no círculo de convívio social, profissional, educacional e até religioso, passando a fazer parte do estilo da vida dessas pessoas. Tudo fruto do relativismo cultural, da velocidade, do excesso de informações que desafiam e confrontam os cristãos diuturnamente. Na contramão disso tudo, a Bíblia orienta o cristão a não se conformar com o sistema mundano, a se esforçar na busca por transformação, pela renovação da mente e pela lavagem da palavra de Deus. Além de ter que se preservar centrado nos propósitos de Deus, o cristão genuíno ele deve se afastar de toda a aparência do mal, para que depois de ter feito aí tudo o que precisar ser feito ou deixar de fazer, conseguir resistir e permanecer firme no dia mau. Quanto à família e o dever com a terceira idade, ou seja, o dever da família para com as pessoas acima de 60 anos de idade, deve receber a atenção especial da família, é um tema altamente importante e necessário de ser analisado, mesmo porque, com o crescimento da expectativa da vida das pessoas e da dependência socioeconômica, tem aumentado surpreendentemente o número de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade e carentes de cuidados especiais por parte das suas famílias. É o momento de as pessoas mais novas reconhecer a importância do papel desempenhado e do legado construído pelos idosos e repassado aos seus descendentes, tendo aí a iniciativa também de agir de forma recíproca, oferecendo apoio, cuidado, carinho, para que as pessoas idosas continuem experimentando o cumprimento bíblico de que, mesmo na velhice, serão viçosos e darão frutos. Me permita aqui uma colocação pessoal de que eu penso ser inadequado nominar o período da terceira idade de melhor idade. Isto porque, de acordo com Eclesiastes número 7, verso 1, fica subentendido que a melhor idade é a idade da morte. Não é porque a pessoa tenha alcançado a terceira idade, passou dos 60 anos, que ela esteja na hora de morrer. Quanto à necessidade de compreensão da família em relação aos idosos, é de suma importância, principalmente porque há um choque entre diferentes gerações com as grandes mudanças nos usos, costumes e também nas tradições.
Além disso, tem as dificuldades com a perca ou a redução da audição, da memória, da visão, da sensibilidade, dos reflexos, da coordenação motora, das forças e da beleza física. É preciso se aproveitar o potencial das pessoas, seja ele reduzido ou não, pois as grandes experiências adquiridas ao longo da vida precisam ser valorizadas e utilizadas. Mesmo na velhice, as pessoas elas precisam de oportunidades, de incentivos para melhorar a qualidade das vidas psicológica, emocional e espiritual. Fora essas questões, uma pessoa que se diz cristã e deixa de oferecer os devidos cuidados especiais, a atenção, respeito aos membros de sua família, segundo a Bíblia, essa pessoa ela nega a própria fé que diz professar, se tornando pior do que um infiel. A questão de colocar pessoas idosas no asilo deve ser algo aí, em último caso, pois provoca a triste sensação de abandono, de desprezo da família e de falta de dignidade humana. Veja a advertência bíblica. Ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá, Amém. Quanto à necessidade de compreensão por parte dos idosos em relação aos projetos e sonhos não concretizados ao longo da vida, é algo também que deve ser refletido, pois apesar de tudo que possa ter provocado decepções e tristezas na pessoa, sensação de não realização pessoal plena, muitas outras conquistas, muitos outros empreendimentos foram consolidados, tendo em vista a capacitação e a intervenção divina. Não fosse a amorosa, bondosa, misericordiosa, compassiva e capacitadora mão de Deus, a pessoa ela teria perecido e deixado de vivenciar grandes e inesquecíveis alegrias, como, por exemplo, ver os filhos dos filhos, que são a alegria dos avós e a comprovação fática da longevidade provida por Deus. Ao invés de transformar a terceira idade em um pesadelo, essa etapa da vida deve ser aproveitada ao máximo, pois os cabelos brancos embelezam a velhice, que é envolvida por muitos momentos de felicidades. Momentos de solidão, viuvez, morte de entes queridos, separação, divórcio, enfermidades, insegurança, medo, ansiedade, depressão, rejeição ou sentimento de rejeição, preconceito, sensação de inutilidade, aposentadorias insuficientes para cobrir as necessidades básicas devem ser questões vistas como oportunidade de a pessoa buscar ser resiliente, buscar superação e se ter iniciativa em buscar melhor qualidade de vida e sustentabilidade na dependência de Deus. Também é necessário se ter aí uma compreensão da responsabilidade dos idosos, pois homens idosos eles devem ser sábios, respeitáveis, sensatos, constantes, sábios na fé. As mulheres idosas elas devem se portar com seriedade no seu modo de viver. Homens e mulheres na terceira idade devem continuar sendo exemplo aos mais novos, ensinando-os a serem prudentes e tementes a Deus, amáveis com os membros da família, mestres e mestras do bem, submissas à vontade de Deus, cumpridores e cumpridoras da missão para a qual Deus designou para a pessoa, seja na família, na igreja ou na sociedade. Além disso, devem ser bons conselheiros e conselheiras, aproveitando as experiências que têm, dando bom testemunho aos membros da família e às pessoas do círculo de convívio social. Parafraseando Eclesiastes número 9, verso 10, pode-se aconselhar aos idosos a fazer o que gostam, mesmo que não consigam fazer na sua plenitude. Faça o que der conta, conforme a força que tiver. Forças reduzidas deve ser visto como uma consequência natural da vida e como oportunidade de as pessoas mais novas terem a chance de terem iniciativa, de darem a sua contribuição a si mesmos e às pessoas que tanto fizeram por elas. Aprenda a fazer coisas novas, se adapte, ocupe a sua mente com coisas positivas e que agradam a Deus. Procure viver com qualidade de vida e gerar bem-estar social. É preciso que se diga também que de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Com a pós e a hipermodernidade, a tecnologia tem mudado, alterado drasticamente a rotina das famílias.
Mesmo sendo uma ferramenta formidável e facilitadora, se a pessoa não souber aproveitar e fazer bom uso da tecnologia no seu dia a dia, a pessoa acabará trazendo mais malefício do que benefício para si mesma, podendo até comprometer a sua salvação eterna. A velhice nunca deve ser vista como sinônimo de caduquice e nem de inutilidade, mas de experiência e longevidade. Em todas as fases da vida, a tecnologia deve ser vista como bênção e nunca como maldição à humanidade. Seja responsável e faça bom uso da tecnologia, tendo cuidado primeiro consigo mesmo, depois com a sua família e com as pessoas em situação de vulnerabilidade social e espiritual. É impossível amar ao próximo se a pessoa ela deixar de amar a si mesma, de se cuidar, de entender os propósitos de Deus para a sua vida, de lutar em prol de bons e promissores projetos, de permanecer na absoluta dependência de Deus. Lembre-se de que o que você semear é o que você vai colher. E que, para você ter boas colheitas, é preciso preparar bem o solo e dispensar os cuidados necessários à semente semeada e à terra na qual a semente foi semeada. Ao mencionar o solo aqui, na qual a semente é semeada, eu me refiro à sua vida, à sua família e às pessoas que dependem ou não de você. Um bom motivo a ser inserido aí nas suas orações é para que os cristãos salvos nunca percam a fé genuína com o avanço da tecnologia ou com a chegada da terceira idade. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.